A paz do Senhor Jesus, pessoal que vai acompanhar pelo YouTube, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet, amém. O João da Silva, o Adilson, o Francisco, a Maria, amém. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus, pessoal que vai acompanhar aí pelos grupos de WhatsApp, né? Pelo áudio, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, glória a Deus, amém. Gente, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, e que a gente não vê esse tema sendo falado, abordado dentro das igrejas, dentro dos templos religiosos. E é um tema super importante na nossa atualidade, que é sobre a depressão, é sobre o suicídio, né? É sobre doença, né? São sobre questões na vida do crente. Houve um determinado tempo, né, em uma determinada época, ainda hoje, infelizmente, ainda há isso, que tudo se entendia que era culpa do demônio. Tudo é demônio, tudo é Satanás, né? E a Bíblia não mostra isso pra gente. Nem tudo é demônio, nem tudo é Satanás, né? E esse Salmo 88 fala sobre isso. Fala que é possível acontecer coisas ruins, né, na vida, né? Eliseu morreu doente. Eliseu morreu com uma doença. E, gente, o profeta, eles importantes pra gente estudar, né? Que eles também foram acometidos por doenças, foram acometidos por depressão, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu também trouxe alguns nomes de grandes personagens da história da igreja. Por exemplo, Spurgeon, né? São personagens que hoje a gente estuda, hoje a gente pega os sermões dele para ler, os livros, e são pessoas que, gente, sofriam de dor crônica, sofriam de depressão, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre essas pessoas, que são pessoas que foram usadas por Deus de uma forma extraordinária, pregaram e tiveram uma importância na história cristã. E a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. É um tema muito importante, né? É um tema muito importante falar sobre isso. Hoje em dia dizem, né, que a depressão é o mal do século. Existem hoje o número de suicídios aumentou devido a essa doença, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? Nós estamos hoje vivendo, né, num tempo onde o número de aumento de doenças emocionais, doenças psicológicas, né, aumentaram muito, né? E isso é muito importante da gente falar, é muito importante mesmo, muito importante, e dentro do nosso meio também. Porque quando você vai fazer uma pesquisa, gente, isso está comprovado por meio de pesquisas, o número de missionários, pastores, pessoas à frente da obra religiosa, e que tem uma grande importância com relação à instrução de pessoas, direcionamento de pessoas. O número de missionários, pastores que tem se suicidado tem aumentado, né? Então é algo muito sério da gente falar, né? Algo muito importante da gente relatar sobre isso. E a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Eu vou agora primeiro fazer a oração, né? Pedindo para que Deus nos instrua de acordo com a palavra dele sobre esse tema tão difícil e tão importante. E amém. Pedindo para que Deus me use de uma forma poderosa para trazer esse assunto aqui, de uma forma que não venha a ser falado o que queremos ouvir, mas sim a verdade de Deus, pura e simples, né? E plena como ela é, tá bom? Então, amém. Eu vou orar agora e a gente então começa a entrar nesse tema, né? Que é um tema tão importante. Amém. Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, por estarmos aqui diante da Tua santa palavra, diante da Tua santa presença, para ouvirmos mais de Ti, para aprendermos mais a respeito de Ti, do Teu reino, Senhor. Obrigada. Deus, perdoa, Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós reconhecemos, Pai, a nossa condição, nós somos apenas pó, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, nos lava da nossa imundície, nos usa, Senhor. Nos limpa para nos usar para o Teu reino. Que venhamos, meu Deus, a ser transformados na Tua mão, porque o Senhor é o nosso oleiro, Pai.
E estamos totalmente entregues a Ti, para que o Senhor faça conforme lhe provier, Pai, conforme lhe apraz, Senhor, em nome de Jesus, amém. Oh Deus, nos ajuda com esse tema tão difícil, Pai. Que o Senhor venha falar conosco segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Que a Tua mensagem, meu Deus, seja plena aqui, que não haja nenhuma conversão de valores e de princípios de acordo com as tradições humanas ou o nosso querer. Mas que a Tua palavra flua, meu Deus, de forma genuína e verdadeira. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, conceda-nos sabedoria para compreender a Tua voz, compreender a Tua mensagem, Pai. Em nome de Jesus, nos dê entendimento sobre essa palavra tão linda que o Senhor nos deixou, Pai. Amém. Deus me usa, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Me dê discernimento, Pai, para que neste momento eu fale o que o Senhor quiser dizer, meu Deus. Que não seja o meu falar aqui, mas que seja a Tua voz, meu Deus, agindo por meu intermédio, através de mim, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Me usa, Pai, me santifica, me purifica e me usa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Nos ajuda, nos guia, Pai, nessa jornada, nessa aula, com esse tema, Pai, tão importante. Nos ajuda, Senhor. Nos torna conhecedores da Tua verdade, Senhor. Oh, Deus, fala conosco a respeito desse tema hoje, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Acalma os nossos corações e nos faz conhecer a verdade, porque só a Tua verdade nos traz a calmaria, Pai. Em nome de Jesus, nos liberta de todo engano, nos liberta de toda mentira, Pai. Nos liberta, Pai, de todo falso entendimento, Pai. Nos faça compreender a Tua palavra como é para ela ser entendida, e não de acordo com o que queremos entender, Senhor. Amém. Oh Deus, que o Senhor venha, Pai, com toda a sua clareza, com todo o Teu poder, e fale conosco essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então vamos falar agora sobre o Salmo 88. O Salmo 88, ele é um salmo que ele foi escrito por um homem de Deus, um servo fiel a Deus, que está muito doente. E pelo jeito, gente, ele já nasceu doente. E é isso que ele diz nesse salmo. Ele fala que a vida inteira dele foi difícil. Ele fala, caramba, Deus, desde a minha infância eu sofro. Desde a minha infância tudo é tão difícil para mim. Por que tudo é tão difícil para mim? As pessoas cada vez mais se afastam de mim, né? Ele tinha alguma doença que as pessoas provavelmente se afastavam dele por causa da doença. Primeiro que não necessariamente era uma doença contagiosa, mas era muito comum nessa época você querer se afastar de alguém doente porque você entendia que aquela pessoa tinha pecado pra estar doente. Então você fala, não, ela pecou, por isso que ela tá doente, né? Então, ainda que não fosse uma doença contagiosa, as pessoas se afastavam de você por entender que você estava doente porque pecou contra Deus, né? Então você não era uma boa companhia nesse sentido. E o Salmo 88 é um homem que era um servo de Deus, um homem fiel a Deus, crente, e ele diz isso, ele tá num cansaço extremo no nível de Moisés lá no Salmo 90. Ele fala, Senhor, desde a minha mocidade, desde a minha infância, as coisas têm sido difíceis para mim. Desde quando eu era jovem, eu vejo as pessoas me rejeitando. Eu só sinto o sabor da rejeição. Ó Deus, eu já não tenho mais aguentado tanto sofrimento. Esse sofrimento todo tem me devastado emocionalmente e psicologicamente. Eu tô perdendo todas as minhas forças. Hoje a minha maior companheira é as trevas em que eu me encontro. Eu não tenho mais ninguém. Não tenho mais ninguém, Deus. Se o Senhor também desviar de mim a tua face, a quem eu terei? Se eu não tenho mais nada. Aí no Salmo, conforme a gente vai lendo esse Salmo 88, ele clama a Deus e Deus não responde. Deus não acode ele. Deus não atende. Então ele diz isso. Ele fala, Senhor, não me rejeite. Por favor, não me deixe, né? Porque hoje a minha única companhia tem sido as trevas em que eu me encontro, a escuridão,
porque eu clamo a ti, o Senhor já não me responde, o Senhor não me manda nenhum não, né? Pelo menos um não eu vou saber que eu estou sendo ouvido, mas nenhum não o Senhor não me manda, o Senhor não me manda nada, o Senhor me ignora, né? E é sobre isso esse Salmo 88, sobre um homem que está numa depressão profunda. Ele diz que ele sente que está à beira da morte e que ele foi entregue para morrer. É como aquela pessoa que você está vendo que ela vai morrer. E se você fizer algo, você ajuda ela, você salva ela. Mas você não quer fazer algo. Você quer que a pessoa morra. Você fica olhando a pessoa, né? Por exemplo, a pessoa está indo, né, andando e a pessoa não está enxergando e tem um abismo ali na frente, né? Você está vendo que a pessoa vai cair no abismo. E você não vai lá ajudar a pessoa. E a pessoa cai no abismo. É nesse sentido que ele fala no Salmo 88. Que ele se sente assim, que ele está caminhando rumo à morte. E não há ninguém que o ajude. Não há ninguém que o liberte disso, né? E que a vida dele está sendo enfadonha. Ele já não tem mais prazer em viver. É nesse sentido que ele fala no Salmo 88, tá? Então, tema super importantíssimo. É um salmo, é o primeiro salmo na Bíblia que não termina bem. Os salmos, eles sempre terminam bem, né? Ah, Deus seja louvado. Ah, Deus me respondeu. Ah, Deus é bom. Esse salmo, ele não termina bem. É o primeiro salmo que não termina bem. É um salmo que mostra, né, que é possível, sim, o crente sofrer nesse nível. O crente clamar e aparentemente não obter resposta, porque nada vai mudar. Né? É no nível de Jesus ali, quando Jesus orou ali, a Bíblia diz que Jesus orou ali pedindo para passar dele esse cálice e Deus não respondeu. Porque não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que Jesus passasse por aquilo. E Deus nem respondeu. Deus não respondeu nem não, Deus não falou nada para Jesus. E é nesse nível que o Salmo 88. Então é um salmo muito importante para a gente falar sobre a depressão, né? As pessoas às vezes, né, tudo ficavam atribuindo a demônios, a Satanás, né? Qualquer doença, é demônio, é Satanás. A Bíblia não diz isso. Existem sim muitos casos de pessoas doentes que quando Jesus as curou, Jesus expulsou demônios. Mas existem curas manifestadas por Jesus que não saiu o demônio da pessoa. Nem toda doença foi manifestação de demônio. Por exemplo, o caso de Eliseu. Eliseu morreu com uma doença. Gente, não há dúvida de que esse homem foi um servo fiel até a morte. A gente lembra que depois que ele morreu, muito tempo depois, foi enterrar uma pessoa ali e o corpo desse morto caiu na cova ali de Eliseu, né? E ele ressuscitou só de ter encostado na cova de Eliseu. Então, a gente vê que Eliseu não perdeu, até depois de morto. Encostaram ali no corpo morto de Eliseu e ressuscitaram. Né? O cara morto encostou no corpo morto de Eliseu e ressuscitou. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Eu trouxe alguns exemplos aqui pra gente falar sobre isso. E entender um pouquinho, né? E acolher. Falta acolhimento nas igrejas, né? Falta acolhimento entre os cristãos. Acolhimento daquele que está doente, sabe? Acolhimento daquele que não está bem psicologicamente. Eu vou falar hoje sobre vários personagens da Bíblia e vários personagens da história da igreja que não tiveram bem psicologicamente. E há que ter esse acolhimento, né? E não julgamento, mas sim acolhimento. A igreja tem que acolher e parar de julgar, né? E infelizmente a gente vê muito isso hoje, né? O julgamento. Tá? Então aqui eu pus alguns aspectos importantes para a gente começar o Salmo 88, né? Aqui eu fiz algumas anotações que eu vou lendo para a gente começar aqui o nosso Salmo. Esse Salmo, então, né, é um Salmo de uma pessoa que está muito angustiada. É uma pessoa que tem uma vida sofrida desde sempre. Ela não tem um minuto de descanso, a vida inteira dessa pessoa é sofrida. Essa pessoa é a pessoa dessa oração. Outra coisa importante que esse salmo nos mostra, que a nossa fé não nos imuniza contra a dor. A nossa fé não nos imuniza, né, contra qualquer tipo de dor. Por exemplo, Eliseu, que morreu com uma doença, né? Por exemplo, Timóteo vivia enfermo, né? Tinha com frequência enfermidade.
Paulo, quando foi pregar lá em Gálatas, ele estava com um problema nos olhos. Paulo, o espinho na carne, né? Então, tem muitos aspectos. Fora, sem falar da questão psicológica, né? Mas eu tô falando da doença em si, né? Tem esses exemplos na Bíblia, tá? E o Salmo mostra isso. Esse Salmo mostra que a fé não nos imuniza contra a dor. Não é porque eu creio que é uma garantia que eu nunca vou ficar doente. Não é porque eu creio que é uma garantia que eu nunca vou sofrer, né? Viver uma depressão, alguma coisa. Não, né? Não é isso, tá? Outra coisa importante aqui que eu observei nesse salmo. O salmista, a pessoa que escreveu essa oração, ela tem uma dor crônica. Então ela tem alguma doença, né? É uma doença que dói muito o corpo. E é uma coisa que é rotineira. Todo dia dói o corpo dessa pessoa, né? Um reumatismo, alguma coisa assim ele tem, né? Outra coisa, ele tá muito abalado emocionalmente por causa da vida tão sofrida que ele tem. Ele quer ter uma vida, né? Essa é a ansiedade dele. Ele fala, Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero trabalhar para ti. Mas doente do jeito que eu tô, como que eu vou trabalhar? Me ajuda, Senhor. Me cura para que eu possa trabalhar para ti. Só que ele não tem resposta. Ele continua doente. É isso. Então aqui, né? Outra anotação que eu fiz, né? Que ele diz que ele se sente nas trevas. Ele diz que ele se sente na escuridão, mas ainda assim ele clama. Ele não deixa de clamar. Ainda que ele esteja na escuridão. Ainda que ele tenha se tornado o seu próprio inimigo, porque agora dentro dele, né, há uma guerra psicológica ali, onde ele também, né, tá se boicotando, não quer mais viver, não tem mais prazer na vida, né? E ainda assim ele clama a Deus. Outra coisa importante que eu anotei aqui, outro passo importante desse salmo, é que o salmista ora, mas nada muda. Não é falta de fé. Ele ora e nada muda. Eliseu deve ter orado, gente. Eliseu ressuscitou, gente. O menino. Eliseu deve ter orado para ser curado, mas morreu doente. E aqui diz, né, que ele, que eu anotei aqui dentro do que o Salmo diz, né, que ele ora, e mais nada muda. Dentro do que a gente estuda esse Salmo 88, nada aponta pra gente que essa pessoa tá em pecado, que essa pessoa tá em desobediência, que essa pessoa é rebelde, que essa pessoa tem uma vida desordenada. Nada aponta que ela mereça isso. Nada. Não há nada que justifique a doença, a vida sofrida que ela leva. Nada. Então aqui eu coloquei o que o Salmo nos ensina, que a gente vai estudar hoje. Eu coloquei uns 5 tópicos aqui que o Salmo nos ensina. Esse Salmo 88 vai nos ensinar que crente também adoece. Crente também fica doente. Crente fica doente. Não é porque a gente é crente que a gente nunca vai ficar doente, né? Crente também fica doente. E às vezes pode até morrer da doença, como Eliseu. O crente fica doente. Outra coisa também que esse salmo nos mostra, né? O crente também enfrenta a depressão profunda. Sim, ele enfrenta depressão profunda, o crente. A gente tem os exemplos de Elias, exemplos de Moisés, também se sente esgotado. O crente também chega no seu limite. Outra coisa importante que diz que nesse salmo, que o crente também pode passar pela escuridão. O crente também pode viver as trevas. É possível. É possível que ele viva uma vida de sofrimento, né? De escuridão. Sabe quando a vida parece cinza? Não tem mais aquele colorido, né? Você não tem mais o prazer em viver. Né? Viver parece um fardo, né? Uma vez eu falei isso já. Viver parece um fardo, parece pesado viver. Eu já disse isso várias vezes. E é isso que esse salmista sente. Que viver passou a ser um fardo. E esse salmo nos ensina que não é porque a gente é crente que a gente está imune sobre isso. Infelizmente, existem pessoas que vão ter um sofrimento grande.
O próprio Senhor Jesus deu o exemplo de Lázaro. Era uma parábola assim, mas Jesus deu esse exemplo e ele é real, né? De um homem que morava em condições de rua, não tinha condições para se alimentar, ele vivia das migalhas que eram jogadas aos animais e ele comia. E ele tinha várias feridas, além de ser pobre e viver nas ruas, ele ainda era doente. Aí a Bíblia diz que ele tinha úlceras abertas, que os cães vinham lamber. Porque ardia tanto, doía tanto aquelas feridas abertas, dava bicho. E aquilo coçava e ardia tanto que quando os cães vinham lamber, ele ficava mais aliviado. A Bíblia diz isso. E a vida inteira desse homem foi assim. Ele morreu assim. Doente, pobre, na rua. Sequer foi enterrado, né? Porque naquela época nem enterrava, nem como indigente, né? Não devem ter largado o corpo dele. E foi assim que ele morreu. Mas a Bíblia diz que Deus era com ele. E que ele foi recompensado de todas as dores dele. Mas ele não teve um minuto de descanso na terra. Esse homem sofreu mais que tudo, né? E é isso que esse salmo vai apontando pra gente, né? Que ainda que passemos por coisas difíceis, nem tudo é demônio. Eliseu morreu doente, não era demônio. Davi caiu doente, tem uma época que a gente leu vários salmos de Davi que ele estava doente, lembra que Davi falava, caramba Senhor, se eu pequei, me mostra onde eu pequei, que eu não sei. Davi fica até em dúvida, Davi fala, Senhor, me fala, porque eu não tô entendendo onde foi que eu errei. Se eu errei em algum aspecto, me mostra que eu vou me arrepender. E não tinha nada, Deus não mostrou nada, e ele caiu doente, a gente lembra, né? Ali na época ali de Salomão, né? Quando Salomão começa a virar rei, Davi ficou super doente. E não tinha nada que o justificasse, não havia pecado, nada assim que justificava. E ele ficou super doente, até que o filho veio e tentou, né, tomar o trono de Salomão, né? E ele estava super doente na cama, que lembra até que pegaram uma esposa para ele jovem, para aquecer ele, que ele sentia muito frio, né, na cama e tal. Então, Davi ficou super doente. E não tem explicação nenhuma, né? Então, nem tudo é demônio. A gente vê curas ali de Jesus manifestadas no Novo Testamento e ele não expulsava o demônio não saía, mas a pessoa era curada. Nem tudo é demônio, né? Nem tudo tem a ver com realmente Satanás, né? Nem tudo tem a ver com o maligno ali, com eles, né? Nem tudo. Tem tudo a ver com o mundo que Isso mesmo, Maria. Maria está perguntando quem foi que escreveu o Salmo, se foi o Esraíta. Isso mesmo, de Corá, né? Tudo, né, no mundo, sabe esses filmes de nerd, quando a gente assiste filme de nerd? Vou dar um exemplo aqui, bem doido que veio na minha cabeça agora. Eu gosto desses filmes. Tem um filme que eu assisti, que é do Flash. E o Flash, ele perdeu o pai e a mãe dele. E ele aprende a voltar ao passado. Como ele anda muito rápido, ele aprendeu a andar rápido para trás e voltar para o passado. Quando ele volta para trás e volta para o passado, né, ele vai e consegue mudar e o pai e a mãe dele não morrer. Quando o pai e a mãe dele não morrem, ele se encontra em uma outra dimensão. Não é mais a dimensão que ele conheceu. É uma outra, totalmente diferente. Que ele não entende nada, é totalmente desviada do que deveria ser. E então, o personagem que está explicando, ele explica de uma forma tão incrível que tem a ver com o que a gente está estudando. Ele mostra como se fossem aqui dois fios de macarrão, né? Tem 2 macarrão aqui. Ele mostra assim. Deixa eu ver. Aqui, vou usar esse exemplo. Ele mostra assim, 2 fios de macarrão. Aí ele foi e falou assim, você voltou aqui pro passado para você fazer... A Maria também assiste, eu amo. Aí você voltou aqui pro passado para fazer seu pai e sua mãe viverem, né? Então, o que você acha? Você acha que aqui na frente vai mudar e o passado vai continuar e aqui, onde seus pais morriam, vira assim, né? Então, não mudou tanto do que devia ser. Não mudou muito, não. Aí o Batman explica pra ele, ele falou, não é assim que funciona.
Ele falou, quando você mudou esse pedaço, não é assim que você faz, que ele vira e fica conectado a esse pedaço. Ele falou, você cria uma outra realidade alternativa que é totalmente diferente da que deveria ser. Então, é essa realidade que você criou, que só se conecta a esse ponto, que foi o que você tinha mudado. De resto, não tem mais nenhuma conexão. E você está vivendo uma coisa totalmente diferente, né? E é isso que a Bíblia diz pra gente. A Bíblia diz isso pra gente. Que a gente está vivendo em um mundo... O fruto no Jardim do Éden, foi isso que eles criaram. Eles não criaram um mundo onde virava aqui um pouquinho e tipo, continuava aqui ainda meio parecido com o que Deus fez pra gente. Então, tudo que Deus quis pra gente já não é mais. Então, o mundo deu um bug, né? O mundo virou uma bagunça ali por causa disso tudo. E é por isso que hoje a gente vive assim, né? Por isso que há doenças que não se resumem a demônio. Por isso que há doenças que não se resumem a pecado, como no caso de Eliseu, como no caso de Davi, como no caso de Paulo, como no caso de Timóteo, né? Não há doenças que conectem sempre a demônios. Então, a causa daquela doença é o mundo distorcido que foi criado. É essa a explicação, né? Numa linguagem meio nerd, a explicação é essa. Foi um mundo invertido criado. Então, o mundo invertido criado foi esse. Onde todo mundo vai participar das dores, independente se você merece ou não. Todo mundo vai participar das aflições, das doenças, independente se você merece ou não. É aquela loteria da sorte. Caiu sobre você, foi fazer o quê? Né? É um mundo invertido. Foi um mundo que sobrou, que nós paramos. Né? Foi a alteração que Adão e Eva fizeram e a gente caiu nesse mundo doido aqui invertido. Né? É nesse sentido. E uma coisa que é muito clara que a Bíblia deixa, e tem toda a lógica do mundo, é que esse mundo não poderia ser perfeito. Se qualquer uma das pessoas que vivem nesse mundo tivesse uma vida perfeita, para que ela desejaria a outra vida que Deus nos preparou? Se ela já vive tudo perfeito. Você pode reparar que a pessoa pode ter dinheiro, a pessoa pode ter saúde, a pessoa pode ter família e a pessoa ainda vai sentir que lhe falta algo. Existem pessoas que a gente vê que aparentemente tinham tudo, né? Tinham família, tinham dinheiro, tinham fama, tinham riqueza, tinham status, tinham tudo. Se mataram. E é essa a questão. É isso. Porque nesse novo mundo em que a gente caiu, nessa realidade alternativa que a gente caiu aí, algo tem que faltar. E a gente nem sabe o que é. Porque a gente sente que tá errado. É essa a questão. É no mesmo sentido que foi esse filme que eu acabei de falar pra vocês. A gente sente que algo está errado. E há algo errado. E é isso que eu expliquei. A gente caiu de paraquedas aqui, caiu de cabeça no mundo invertido, que não era para ser o nosso mundo. Então tem algo errado. Então ainda que eu consiga tudo que eu desejo, tudo que eu almejo nessa vida, ainda eu vou sentir dentro de mim um vazio. E vai me dizer esse vazio que algo ainda falta. Por isso que a gente às vezes fala, caramba, mas você tá reclamando do quê? Mas caramba, você tá em depressão por quê? Nossa, mas sua vida tá tão boa, por que você tá assim triste? Sempre vamos sentir isso. Sempre. E isso é o resultado, né, desse mundo que foi criado. E é normal, é normal. E isso é pra quê? Pra que a gente anseie pelo mundo correto que Deus vai mandar pra gente, que Deus já preparou e vai mandar pra gente. Porque nesse mundo correto, a gente não vai sentir como se algo tivesse errado, sabe? É muito legal. Tem um outro filme de nerd que eu gosto de assistir, uma série de nerd que eu gosto de assistir. The Big Bang Theory, né? Eu gosto de assistir esse daí, do jovem Sheldon lá. E tem um episódio que é nesse nível mesmo. A Penny, né, a moça lá que também é do episódio, ela vai e suja o sofá que ele senta, o banco que ele senta. E ele tinha o costume de sempre sentar num lado do sofá. Era só aquele sofá. Ele é meio neurótico, esse cara. Ele só senta nesse lado do sofá. Então, eles falam, não, ele vai perceber, ele vai perceber. Ela falou, não tem como ele perceber, ele não vai perceber. Então, ela vai, leva pra lavar esse sofá, né? Não, ela não leva pra lavar ainda não, ela só vira. Ela vira a coisa pra ele não perceber. E ela falou, ele vai perceber porque tem a marca da bundinha. Ela falou, não, que bobeira, ele vai perceber isso. E quando ele senta no sofá,
Ele senta no sofá, aí ele começa a mexer assim no sofá e fala, tem alguma coisa estranha. Ele falou, eu não sei o que é, mas eu sinto que algo está errado. E todo mundo olha pra ele meio impressionado, né? E ele fala, eu não sei, tem algo errado, algo me diz que tem algo errado aqui. Tem alguma coisa errada. Ele sente que tem algo errado, mas ele não sabe o que é que tá errado. Mas algo tá incomodando ele e ele sente que, né, que tem algo ali que tá fora do lugar. E é nesse nível, gente, que a gente fica. E isso é o nosso desejo por esse mundo que deveria ser um mundo que a gente devia viver. O mundo certo que Deus preparou pra gente. O mundo certo que Deus preparou pra gente é um mundo perfeito. Mas a gente caiu num mundo totalmente contrário, totalmente doido, né? Então ele é totalmente invertido do mundo correto que Deus nos preparou pra ser, né? Pra ficar, pra estar. Então, por isso que a gente fica nessa ansiedade. E isso é bom, a gente tem que desejar, porque se tudo fosse perfeito, se tudo fosse bom, para que eu desejaria o outro mundo? Eu ia falar, esse mundo aqui tá tão bom, ai Deus, esse mundo é perfeito, não preciso de outro não. Não, eu preciso desejar, Então, nunca ninguém vai ser totalmente feliz. É triste eu falar isso, É triste. Mas a verdade é essa. Neste mundo, ninguém nunca vai ser totalmente feliz. Porque seria contrário a esse desejo de estar no paraíso. Como eu vou ansiar pelo paraíso se aqui eu sou totalmente feliz? Eu vou querer que eu viva mais aqui. Então ninguém pode ser totalmente feliz. Ninguém. O Espírito Santo nos dá aquela paz, aquela tranquilidade, aquela alegria, Mas ninguém é totalmente feliz. Porque até o Espírito Santo anseia e clama pela volta de Jesus. A Bíblia diz que até o próprio Espírito clama. A igreja e o Espírito clamam pela volta de Jesus. Então nem ele é totalmente feliz até que Cristo venha. E então se faça a terra que Deus, nos chamou para morar, para habitar, tá? Agora eu vou dar alguns exemplos na história da igreja de pessoas que passaram por sofrimento, gente. Que tiveram uma história sofrida, que morreram nesse sofrimento todo. E são pessoas que fizeram uma diferença histórica na igreja. Fizeram uma diferença extraordinária. São pessoas que ainda hoje a gente lê livros delas. Estuda teologia através dos livros delas. Então, são pessoas que é muito importante. É muito importante. Esse é um tema muito importante para mim, É um tema muito interessante para mim, Porque vocês sabem, eu luto contra uma doença degenerativa, já faz mais de 10 anos já. Desde 2011 eu luto contra essa doença degenerativa, uns 15 anos já. E eu tenho algumas sequelas, acabei tendo algumas sequelas devido a essa doença, Não tenho parte do pulmão, algumas deficiências musculares. E com o passar dos anos, assim, se eu não tivesse com nenhuma medicação, os médicos há 15 anos atrás me deram 6 meses de vida, Mas Deus é maravilhoso, eu tô aqui até hoje. Depois desses 6 meses de vida, os médicos me deram 5 anos de vida. Por causa dessa doença. Eles falaram assim, olha, nessa doença, a única forma que ela mata é pegando pulmão. Aí pegou o pulmão. Aí passaram 5 anos, glória a Deus, já são 15 anos. E a doença, aos pouquinhos, ela vem aumentando. Vem aumentando. Eu faço exames, de 3, 4 meses e vem aumentando. Vem aumentando numa dose menor, mas vem aumentando, A capacidade vem diminuindo pulmonar, tal. A debilidade vem aumentando. E eu clamo a Deus, clamo. Eu oro a Deus, oro, Igual o mesmo exemplo, quando eu perdi meu filho, Eu fui fazer o ultrassom e o coraçãozinho dele tinha parado de bater. E eu cheguei em casa, eu fiquei com 1 mês ele dentro da minha barriga com o coraçãozinho tinha parado. Eu punha a mão sobre a minha barriga e orava para ele ressuscitar, E eu orando com a minha mão na barriga. Então, num determinado dia, uma moça me ligou. Aí a moça falou, olha, eu tô no banheiro da minha escola, tô com um canivete na mão, eu quero me matar. E eu senti de ligar para você. Aí eu comecei a falar com ela. Graças a Deus ela não se matou, Mas naquele instante eu senti assim que Deus estava me testando. Eu senti que Deus estava falando, tá, você quer que eu ressuscite a vida do teu filho, mas vamos ver se a vida realmente importa para você, É só a vida do teu filho que importa, E
Gente, eu orei por aquela moça, né? Teve uma cirurgia que eu ia fazer no joelho, que eu ia ter que pôr um implante no joelho, porque tem artrose, essas coisas no joelho. Aí eu ia ter que pôr um implante de ferro. E tem um índice muito alto de mortes por essa doença nessa cirurgia. E eu comecei a orar para eu não fazer essa cirurgia. É sério, gente. Eu fui repetir o exame, o osso cresceu. Porque assim, o que acontece? Nesse negócio que eu fiz, o osso tinha morrido, tinha necrosado o osso ficou podre, né? E ele ia tirar esse osso podre e ia pôr um ferro no lugar desse osso podre. Aí, antes de fazer a cirurgia, no preparatório para a cirurgia, eu fui repetir o exame. Quando eu repeti o exame, eu cheguei lá no ortopedista, o ortopedista falou, eu não tô entendendo. Eu falei, o que, doutor? Ele falou, não sei explicar. Eu falei, o que, doutor? Ele falou, o seu osso. Eu falei, o que tem o osso? Ele cresceu. Eu falei, como assim cresceu? Ele falou, não precisa mais operar. Gente, sério. O osso do joelho, o que tava podre, não tava mais, né? Aí tinha ainda um pouquinho podre, mas não tá todo, como tava, que precisava operar, né? Aí, você acha? Eu tive fé para orar e Deus respondeu a minha oração pro meu joelho. Você acha que pro meu filho eu orei com menos fé? Eu orei com mais fé ainda, né? Mas não aconteceu. Não foi, né? Igual também para essa doença, né? Eu oro para eu ser curada, né? Às vezes as pessoas falam, né? Há um certo julgamento, né? Às vezes as pessoas falam, até parece que eu tô acomodada com a doença, que eu quero estar doente. Não, gente. Pelo contrário. Eu queria ter saúde para sair nas ruas e pregar, sabe? Tudo que Deus tem me ensinado e passar adiante. Porque eu acho que ainda é pouco eu pregar aqui, né? Eu ainda queria sair gritando para os quatro ventos, né? Mas tudo acontece conforme o querer dele. Não é falta de fé, né? E a gente tem que perder esse julgamento que a gente tem, né? Eu já fui muito julgada, já fui em templos religiosos que me julgavam. As pessoas diziam, me falaram isso, que eu tinha perdido meu filho por causa de alguma coisa errada que eu tinha feito. E eu, sabe, se eu fiz alguma coisa errada, eu orei várias vezes dessa forma, que Deus me mostrasse. Porque eu não sei, gente, onde foi que eu errei. O que foi que eu fiz de pecado? Eu não sei, estou no nível Davi, não sei. Né? Porque se você sabe o que você fez de errado, tudo bem, mas, tudo que Deus me manda fazer eu faço, né? E assim, a gente tem que ter essa consciência. Porque o outro, quando tá doente, ele precisa de carinho, de cuidado, ele não precisa de julgamento. Ele precisa ser acolhido, né? E, infelizmente, isso tem sido pouco ensinado. Você tem que cuidar do seu irmão. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que ser um, porque se um cai, o outro levanta. Aí a Bíblia diz que é melhor congregar do que ficar sozinho. E por que a Bíblia diz isso? É no mesmo sentido de dois com um. Porque se um cair, tem um monte para levantar aquele um que caiu. Mas será que é isso que tem acontecido dentro das igrejas hoje? Será que tem se levantado aquele que está caído, coitado? Ou será que tem apontado o dedo para ele e perguntado por que ele está caído? Será que ele está mesmo com Deus? Tem pessoas aqui agora que eu vou falar da história da igreja que, caramba, que coisas extraordinárias essas pessoas fizeram. Tem um cara aqui, gente, que tem história de transformação, uma história importante no cristianismo. Ele ia internado, ele ficava internado em hospital psiquiátrico depois da conversão. Mas isso não impedia ele de pregar. Ele pregava. Tem vários aqui com câncer, vários com reumatismo, né? Vários aqui que eu vou ler para vocês, vou falar dos que eu pesquisei, né? Com depressão severa, vários. E eles fizeram grandes coisas. Tem uma mulher aqui tetraplégica. O nome dela é conhecidíssimo. Fez um trabalho assim cristão. Ela tem uma grande influência no movimento cristão. Né? Então a gente tem que ter essa consciência. Hoje em dia a gente acha que Deus tem que dar tudo o que a gente quer, né? Mas a gente não foi chamado para viver o melhor nessa terra. Deus pode dar o melhor nessa terra pra gente. Mas a gente foi chamado para viver na esperança de viver o melhor que Deus tem preparado pra gente na outra terra.
Que Deus pode dar o melhor nessa terra? Pode. Mas nem sempre vai dar. Porque se tudo for perfeito, para que a gente vai desejar outra vida? Né? E a gente tem que ter essa consciência. Eu anotei alguns nomes aqui, uns exemplos da igreja, tá? O profeta Eliseu, ele morreu doente. Spurgeon, né? Spurgeon, gente, caramba, tem livros dele que a gente estuda, né? Para teologia, as pregações desse homem, caramba. Sofria de depressão severa, gente. Das pessoas terem que arrastar esse homem, que ele não queria sair dos lugares. Ele já sofria de depressão antes. Depois houve uma pregação que ele ia fazer, lá no templo que ele abriu e tal, né? Uma pessoa começou a gritar, fogo, 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 né? E tava muito cheio o templo. E as pessoas começaram a correr. Quando as pessoas começaram a correr, elas começaram a se pisotear. E muita gente morreu. E depois disso ele ficou pior. Aí ele ficava trancado no quarto, em casa, e ele não queria sair para pregar. Aí as pessoas iam lá, pegavam ele, a força e levava ele. Ele não queria. Ele mesmo diz, tem uma frase dele que ele diz, que é mais ou menos assim: se vocês soubessem a escuridão profunda de depressão que há em mim, Deus livre vocês de um dia conhecê-la. Ele disse isso um dia. Spurgeon. E outras coisas que ele falava assim. Ele sofria de uma depressão profunda, gente. Ele sofria de reumatismo e ele sofria de síndrome do pânico. E entre outras coisas aí que eu não notei. Eu notei só essas 3. E esse homem fez grandes sermões. Esse homem teve uma influência extraordinária. Fez um avivamento extraordinário. O impacto que ele teve no cristianismo foi extraordinário. Outro homem, John Piper. Também um homem importante no mundo cristão. Teve câncer, tinha problema na vista, sofreu de depressão. E um cara, aí tem um livro dele que é... qual é o nome do livro dele, Jesus? O Silêncio Oculto de Deus. É um livro de John Piper, se eu não me engano, esse é o nome do livro. Gente, um livro de cristianismo extraordinário, muito bom. É um livro que fala sobre isso, entendeu? Sobre ser cristão nos momentos ruins. Ser cristão quando você ora e sua oração não é atendida. Ser cristão quando você está doente. Ser cristão quando você não tem forças. É legal. Outro personagem importante na história da igreja é John Bunyan. Ele é autor daquele livro O Peregrino, que a gente conhece também. No momento mais tenebroso da vida desse homem, ele escreveu esse livro. E é um dos maiores livros lidos. Se não o segundo, né? O primeiro a Bíblia e o segundo, se não o segundo. Olha lá, cristão, né? O maior livro cristão lido é O Peregrino. Esse homem, ele passou muito tempo preso. Uma pobreza extrema e sofria de doença. E dentro das dores dele, preso, foi que ele escreveu O Peregrino. David Brainerd foi um homem que ele foi expulso. Ele ia lecionar numa escola bem conhecida, não lembro o nome da escola, uma escola bem famosa. Ele ia lecionar teologia nessa escola. E nessa escola ele falou que o professor de teologia dessa escola, os professores de teologia dessa escola tinham tanta graça de Deus quanto uma cadeira. Porque não tinham conhecimento de Deus, não tinham um envolvimento com Deus. Aí ele foi expulso, ele não pôde ensinar lá, né? Então, ele foi ensinar, ele se afastou e foi pregar para tribos indígenas. E ele passou a viver com os indígenas. E esse homem, ele ia casar, antes de casar ele morreu com tuberculose. E ele teve depressão também. E ele ficava bem mal. Ele ficou bastante tempo por conta da tuberculose, cuspindo sangue e tal.
E esse homem também, gente, fez um impacto, né, interessante. Lutero, Martinho Lutero. Lutero também. Tinha depressão, tinha ansiedade. Lutero também. William Cowper, esse homem, gente, ele tentou suicídio várias vezes. Não foi só uma vez, não, várias vezes. Ele tinha uma depressão severa, esse homem. E ele é que era internado em instituições psiquiátricas. E ainda assim, esse homem pregava. Esse homem tinha relevância no movimento cristão, no mundo cristão. Ele tinha impacto de ensinamento. Outro aqui que eu anotei é Johnny Eraxo Tada. Ela era tetraplégica, sofria de dor crônica, né? Todo dia aquelas dores. E uma depressão profunda. E ela teve câncer. Um nome fortíssimo no mundo cristão. Também teve Davi, Moisés, Elias, que eu anotei aqui também, né? Então é muito importante a gente entender isso, que doença não é sinal de abandono de Deus. Que às vezes as pessoas ficam achando que doença é sinal de abandono, que Deus abandonou uma pessoa. Não é. Eu até anotei, Eliseu morreu doente. Lázaro, a vida inteira doente. Os animais lambiam a sua ferida, né? Do rico Lázaro e Lázaro. Timóteo, ele vivia frequentemente tendo doença, gente. Ele vivia, vira e mexe, ele tinha uma enfermidade. Paulo pregou lá no livro de Gálatas, Paulo pregou com uma doença nos olhos. Paulo, o espinho da carne. Então, né, a gente tem que ter essa consciência, né, que parar de julgar, né, de subestimar, de julgar e entender que Deus age conforme Ele quer. É o agir dele e acabou, né? E nem tudo é demônio, nem tudo é falta de fé, nem tudo é pecado, né? E não cabe a nós julgar o outro, né? Não cabe a mim ficar tentando definir e adivinhar o porquê o outro está vivendo o que ele está vivendo. Cabe a mim ter compaixão do outro e pregar o que Deus me mandar pregar. É o que Deus falou para Jonas. Não eu ficar falando, né? Eu ficar tentando adivinhar o que ele fez para merecer aquilo. E é dentro desse contexto que a gente entra hoje, gente, no Salmo 88, tá? Então, agora que a gente já deu esse apanhado aí para entender o que esse salmista vai falar aqui, a gente vai começar a ler a oração dele, tá? Então, uma oração foi, como eu disse, é o salmo mais triste que tem na Bíblia, porque é um salmo que não termina bem. Não é um salmo que vai terminar, Deus vai fazer dar certo. Não. Não é um salmo que diz, Deus escutou minha oração. Não. Não é um salmo que diz, Deus mudou minha história. Não. Não é um salmo que diz que eu fui livrado da morte. Não. É um salmo, assim, bem triste. De uma pessoa bem sofrida mesmo. No versículo 1, então, essa pessoa diz assim, Deus, meu Deus Salvador, de noite eu grito para ti. Eu já não falo, eu já não mais clamo, eu grito para ser ouvido. Ah, Deus, no versículo 2 ele diz, que a minha oração chegue até ti, Deus. Por favor, inclina o teu ouvido ao meu clamor. Porque Deus, no versículo 3 ele diz, porque Deus, a minha alma está cheia de males e a minha vida já está à beira da morte. A minha alma está cheia de males. Ele fala que ele está cheio de cicatrizes, sabe, dor da alma? É isso, dor da alma. É a pior dor, né? É aquela dor, nossa, que vem de dentro, né? Dor da alma. E ele tá falando que a alma dele tá cheia de dores. Não é uma dor só. Igual eu, né? Assim, eu penso, por exemplo, a minha maior dor. Quando eu penso nos meus filhos, a minha alma se enche de dor. Agora ele diz que ele tá cheio. Ele fala que a alma dele está cheia. É como se a alma dele estivesse repleta de dores. É muita dor para uma pessoa só. E ele diz que ele já está à beira da morte já.
Ele diz no versículo 4, eu sou visto como os que baixam a cova, tornei-me um homem sem forças. Nessa época, não era igual hoje é. Hoje, né, hoje tem SAMU, tem um monte de coisa, né? Hoje, por exemplo, quando vai fazer guerra, alguma coisa assim, tem um filme que eu assisti que é mó legal, é uma história real. Qual é o nome desse filme? Até o Último Homem. É um filme de uma história real. E nesse filme, né, nesse sentido, nesse filme, esse rapaz, ele é cristão e ele quer ir pra guerra. Só que ele quer ir pra guerra sem arma. Aí o exército quer obrigar ele a usar arma. O exército falou, não, você vai ter que pôr uma arma na mão. Ele falou, não vou pôr arma na mão, porque eu não tô indo pra matar ninguém, eu tô indo pra salvar. Ele falou, não, mas peraí, você tá indo se alistar. Ele falou, mas eu vou pra salvar, eu não vou pra matar. E então, ele consegue, depois entra com um processo lá judicial e tal, ele consegue entrar sem usar uma arma. E então, né, como que era nessa época? Alguns soldados, eles tomou tiro na perna. Só tomou um tiro na perna. Tomou um tiro no braço. Tava ferido. Um soldado caiu, bateu a cabeça e desmaiou. Mas não tava morto, mas desmaiou. Eles eram deixados. Eles eram entendidos como perda, entendeu? Foi deixado para morrer, entendeu? Eles eram assim, deixados para morrer. E nesse filme fala sobre isso. Eles eram deixados para morrer. E era muita gente que era deixada para morrer. E esse cara voltou e pegou todos. Então, aí depois os soldados eram todos agradecidos a ele. É muito bonito esse filme. Não é um filme cristão, gente, que é meio pesado algumas partes. Mas a história é muito bonita e é uma história real. E ele salvou várias pessoas. Aí na segunda vez, porque assim, na primeira vez, ele primeiro orou antes de ir, né? E salvou um monte de gente. Na segunda guerra que ia ter, ele falou, eu só vou se ele for. Todos os soldados só iam se ele fosse, porque ele salvava os soldados. Aí antes dele ir, o chefe do exército falou, por favor, ora por nós. E isso é uma história real, né? E é isso que esse salmista está dizendo. Ele está se sentindo como esse soldado que foi deixado para trás. Ele está se sentindo como um soldado que foi ferido, ainda está vivo, tem o desejo de viver, mas foi largado para trás. É isso que ele está dizendo. Então ele está clamando para que Deus venha e o leve. Como esse homem fazia, que eu falei. Para que Deus venha e o leve. Ele está querendo dizer para Deus, Deus, eu quero trabalhar para o Senhor. Deus, eu quero fazer a obra. Me dê saúde. Me resgata dessa escuridão para eu fazer a tua obra. Aí no versículo 5 ele diz, despedido entre os mortos, com as vítimas que jazem nos sepulcros, das quais já não te lembras, porque foram separadas da tua mão. Ele está dizendo que ele foi deixado lá esquecido, já não é mais lembrado. Ele foi tido como perda. Aí no versículo 6 ele diz, puseste-me no fundo da cova, em meio a trevas no abismo, tua cólera pesa sobre mim, tu derramas tuas vagas todas. Ele está falando, o Senhor me colocou no fundo do poço. O Senhor me colocou no pior lugar que eu poderia estar. Eu acho que não é mais possível descer mais fundo do que o Senhor já me empurrou. O Senhor me deixou lá embaixo, sozinho, em meio às trevas. Eu estou no fundo do poço, rodeado só por escuridão, só em trevas. E ele fala, a tua cólera está pesando sobre mim. Tua ira está pesando sobre mim. E o Senhor está vindo com toda a força. Teu nervoso, tua cólera vem sobre mim. Aí no versículo 8 ele diz, o Senhor afastou de mim os meus conhecidos. O Senhor me tornou repugnante para eles. Eu estou fechado e não posso sair. Aqui ele está dizendo, né, que nem os familiares dele, nem os próximos não querem chegar perto dele. Né? Então todo mundo se afastou dele por causa da doença. E ele diz que ele fica fechado e não pode sair, né? Então, ou é uma doença também que ele tinha que ficar isolado, alguma coisa assim, né? Ele diz isso, que ele foi afastado de todo mundo. Versículo 9. Com a miséria meu olho desgastou-se. Deus, eu te invoco todo dia. Estende as mãos para ti. Ele fala que de tanto olhar para aquela miséria toda, onde ele se encontra,
os olhos dele se cansaram. Como se eu já não visse mais esperança, né? Ele fala, meus olhos já estão desgastados ao ver toda a minha miséria. Eu já não aguento mais ver isso. Sabe aquela cena que você fala, não aguento mais olhar para isso, né? Tô cansado de ver isso, não aguento mais olhar para isso. É isso que ele tá falando. Os meus olhos já estão cansados. Ao olhar para minha miséria, meus olhos já estão cansados. Estão desgastados já de ver sempre isso. Deus, eu te invoco todo dia. O Senhor sabe, eu tenho orado para o Senhor todos os dias. Eu estendo as minhas mãos para o Senhor todos os dias. Aí no versículo 10, ele diz, por acaso o Senhor há de realizar maravilhas para quem está morto? Aqui ele vai começar a falar, Senhor, que providência que eu tenho para o Senhor morto. Me deixa viver, eu quero trabalhar, eu quero te servir, eu quero falar sobre ti. Mas eu morto, o que eu vou fazer? Que maravilhas o Senhor há de fazer através de mim se eu estiver morto. É isso que ele diz. Então ele fala no versículo 10, realiza as maravilhas pelos mortos. As sombras, por acaso, Deus, se levantam para te louvar. Depois que eu estiver morto, por acaso, eu hei de te louvar. Eu hei de engrandecer seu nome. Eu quero fazer isso vivo, Deus. É isso que ele está falando. Versículo 11. Por acaso falam do teu amor nas sepulturas? Falam da tua fidelidade lá no lugar da perdição? Por acaso lá no mundo dos mortos pregam a teu respeito? Eu quero pregar, Deus. Eu quero pregar ainda vivo. Eu quero pregar sobre a tua fidelidade estando vivo. Eu quero pregar sobre o teu amor estando vivo. Me faça falar sobre o teu amor e sobre a tua fidelidade. Aí no versículo 12 diz assim, conhecem tuas maravilhas na treva e tua justiça na terra do esquecimento? Por acaso os mortos reconhecem as suas maravilhas? Lá na terra dos mortos é que vão festejar as grandes coisas que o Senhor faz? Não, é na terra dos vivos. Então me deixe ficar aqui na terra dos vivos, para que todos festejem as suas grandes maravilhas aqui, através da minha vida, vendo o milagre que o Senhor há de fazer em mim. Então aqui no versículo, continua o versículo 12, né? Conhecem tuas maravilhas na treva e a tua justiça na terra do esquecimento, né? Então, por acaso, quem é que conhece a tua justiça? São os mortos? Ou são os vivos que festejam quando o Senhor é justo? Por acaso, quem é que festeja as suas maravilhas? São os vivos ou são os mortos? É isso que ele diz. Aí no versículo 13 ele fala, quanto a mim, Deus, eu grito a ti. Mas quanto a mim, eu vou continuar gritando, para que o Senhor me ouça. Minha prece chega a ti pela manhã. Que minha prece chegue para ti o quanto antes, chegue logo. Que o Senhor ouça logo minha oração. Aí no versículo 14 ele fala, Deus, por que o Senhor me rejeita? Deus, por que o Senhor escondeu de mim a tua face? Por que o Senhor não me responde? Nem que seja para falar um não, mas por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor rejeita atender meu pedido? Aí no versículo 15 ele diz, eu sou um infeliz, Deus. Eu sou moribundo desde a minha infância. Desde a minha infância eu sou um doente. Desde a minha infância eu vivo essas aflições. Desde a minha infância eu sofri os teus horrores, Deus. Eu estou esgotado já. E aqui, né, ele é muito claro, ele não atribui ao pecado dele, não atribui a nada dele, não atribui a nenhum demônio. Ele atribui ao próprio Deus. Ele fala, desde a minha infância eu tenho sofrido os teus terrores, Deus. É como aquela pessoa, sabe, que tá naquele filme de terror e fica sempre aterrorizado. Ele tá como desde pequeno assim, sempre aterrorizado, né? Desde pequeno sofrido. E ele fala que ele já tá esgotado disso. Ele tá dizendo, eu já não aguento mais.
eu tô no meu limite. Aí então no versículo 16 ele diz: passaram sobre mim teus furores, teus terrores me deixaram aniquilado. O Senhor me esmagou. O Senhor me esmagou e agora eu tô totalmente quebrado. Tô totalmente destruído. Tô moído. Versículo 17. Eles me cercam como água todo dia. Envolve-me todos juntos de uma vez. Tu afasta de mim meus próximos e amigos. E a treva é a minha companhia. Ele diz que ele se sente como se aquela pessoa que está se afogando, sabe? Que tá aqui. Tem um salmo de Davi que parece muito com isso, né? A gente lembra. Ele fala que ele se sente como se estivesse se afogando, né? Ele quer viver, mas ele sente como se estivesse se afogando todo dia. Ele fala todo dia assim. Todo dia ele sente como se fosse o último. Todo dia ele se sente como se não fosse aguentar mais. Então aqui ele diz, né, no versículo 17, eles me cercam como água todo dia, envolve-me todos juntos de uma vez. Aqui ele ainda fala pior ainda, porque aqui ele está usando a água para representar o furor de Deus. Então é como se as águas viessem aqui, você tentando, né, subir, a água está batendo no seu pescoço, você está tentando se salvar, só que a água ele usa num sentido poético, representando os furores de Deus. Então não é uma água mansa, é uma água que vem batendo, né? É isso que ele está falando. Veio como água cercando ele por todos os lados, os furores de Deus, o terror de Deus. E isso tem esmagado ele. Isso tem deixado ele sem força alguma. Ele está no mesmo sentido de Moisés, falando, Senhor, alivia para mim. Tá pesado. Pesado. Alivia os meus dias aí, Deus, porque tá parecendo que não vale a pena. Tá começando a não compensar mais. Lembra o Salmo 90 de Moisés? Moisés fala, Senhor, me ensina a contar os meus dias. Que os meus dias bons sejam maiores do que os dias maus. Porque ultimamente os dias maus têm sido maiores do que os dias bons. A vida não tem sido boa, não. Eu não tenho sentido vontade de viver, não. Não tem sido legal, não. E Moisés fala isso, né? E aqui ele tá falando no mesmo sentido. Ele tá dizendo no mesmo sentido. Então aqui ele diz no versículo 18, o Senhor, meu Deus, afasta de mim os meus próximos e meus amigos. Ele era sozinho, esse homem, coitado. Não tinha nenhum amigo para desabafar. Não tinha nenhum parente para desabafar. Não tinha ninguém. É isso que ele fala. Eu não tenho ninguém. Com quem eu vou desabafar? Se eu estou tentando desabafar com o Senhor, Deus, e o Senhor não me ouve. Eu não tenho com quem desabafar. A minha companhia é as trevas. O breu em que eu me encontro é minha única companhia. Porque eu não tenho ninguém para falar. Não tem ninguém para desabafar, ninguém para me dar um conselho, ninguém para me ajudar. E o Senhor não me escuta, né? E assim termina esse salmo. É um salmo bem triste, né? É um salmo que ele não fala que deu certo. Ele não fala que mudou. Ele não fala que ele foi salvo, né? É salvo, né? Nós queremos que ele foi para a eternidade. Mas ele não diz que ele foi salvo daquela doença, né? E continuou vivo. Não diz isso. É um salmo muito triste, né? É um salmo, assim, que é só de tormento, né? De tormento, de cansaço, de lamento, de um homem que está sofrendo muito, mas não deixa de crer, né? Ele continua crendo. E ele fala que ele quer que Deus seja a companhia dele, né? Mas só as trevas têm sido, né? Deus não tem respondido às orações dele. E é um salmo é o salmo mais triste que tem, é isso aí, né? Mas é assim, é nesse sentido. Esse salmo não mostra pra gente um final feliz, né? Não mostra. Mas é isso que quer dizer esse salmo, que a fé não nos imuniza contra a dor. Não é porque a gente é crente, não é porque a gente é cristão, que a gente não pode sofrer. Que a gente não pode passar por um nível de sofrimento desse. Nível de Lázaro. É isso que a Bíblia diz. E a gente tem que estar preparado, né, para amar a Deus ainda assim, clamar a Ele ainda assim, em meio às trevas, em meio a tudo isso, né, permanecer fiel a Ele, nesse nível, né, então, amém, amém. E aqui é falado algo que é muito importante, ele diz muito que ele está sozinho,
Ele diz muito, eu estou sozinho, eu não tenho ninguém para conversar, todo mundo me abandonou, né? E é isso que o Novo Testamento fala. O Novo Testamento fala, é melhor serem dois do que ser um. Porque se um cair sozinho, quem que vai levantar esse um que caiu sozinho? É ele. Ele não tem quem levante ele. E é isso que ele está dizendo, ele falou, eu não tenho com quem falar. Eu não tenho nenhum amigo, nenhum parente, ninguém, todo mundo se afastou de mim. E eu tenho falado com o Senhor, Deus, e o Senhor não tem me respondido. Eu tenho falado com o Senhor, Deus, e o Senhor não tem me retornado. Então, a única companhia que eu tenho é as trevas onde eu me encontro, né? É nesse sentido. E no Novo Testamento é sobre isso que é falado, né? Quando você tem alguém, é mais fácil você ser levantado do que você se levantar sozinho, né? E é nesse sentido, por isso que no Novo Testamento, e eu não estou falando sobre o Espírito Santo, eu não estou falando sobre Deus, porque no Novo Testamento, Paulo diz, é bom que sejamos dois, e não um. Porque se um caiu, o outro levanta aquele que caiu. Porque um que caiu sozinho é mais difícil levantar sozinho. Agora, dois é mais fácil levantar. É a mesma coisa a igreja, né? Para que a gente se reúne? Para congregar, né? E diz isso, continuem congregando, gente, continuem congregando, né? Porque a congregação era em qual sentido? Ele fala, né? Não deixem de congregar, porque assim vocês se animam na fé, né? Então, se um esmorecer, se um começar a desanimar, os outros vão animar aquele que está desanimando. É esse o intuito da congregação, né? Da gente animar um ao outro, porque juntos nós somos mais fortes, né? Então, se dois já é mais forte, porque um caiu, o outro ajuda, imagina um monte reunido, né? Então, às vezes, 5 caíram ali desse monte reunido, os outros vão ajudar esses 5 a se levantarem. E é esse o intuito, né, que a Bíblia diz, para congregar, que congreguemos, né? Porque 2 é melhor do que 1, e vários é melhor do que 2, né? Então, para que a gente não caia, um vai estimulando o outro, animando o outro na fé, né? Então, amém, gente. Que Deus nos abençoe e nos guarde, amém. Amanhã a gente vai voltar para o livro de Crônicas e a gente vai falar sobre Manassés, tá? A gente vai falar sobre a conversão de Manassés. Então, Manassés se converte aí do seu caminho mal, né? Do seu caminho ruim aí. A gente vai falar sobre isso e depois a morte de Manassés, né? Tem a conversão de Manassés, depois a morte dele. E então a gente começa a falar sobre o reinado de Amon, é rapidinho também, né? Que é o filho dele, que reinou só 2 anos. E depois a gente fala sobre Josias, né? Josias é um rei muito importante, tem bastante coisa pra gente falar sobre Josias, né? Durante o reinado de Josias que a gente vai estudar Naum, a gente vai estudar Sofonias, vamos estudar ali um pouquinho de Jeremias também, tá? Então, tem bastante coisa pra gente estudar. Josias é nível Ezequias ali, né? A gente demorou bastante em Ezequias. E Josias é o nível Ezequias, tá? Josias é o rei também, que a Bíblia diz que foi um rei tal qual Davi, né? Então, depois de Davi, a Bíblia diz que Ezequias foi um rei como Davi e diz que Josias foi um rei como Davi. Então, Josias também é um rei muito importante para o nosso estudo, quando a gente for estudar, tá bom? Então, amém, gente. Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, amém. Até amanhã, com a graça de Deus, tá bom? Pra gente estudar aí sobre a conversão de Manassés, a morte dele e o reinado de Amon, tá bom? Um beijo, Deus abençoe o pessoal do Facebook, amém, tá? Vou desconectar o Facebook, amém. Vou desconectar o Instagram, amém.